Bom dia, pessoal. Bom dia, galera. Tudo bem com vocês aí? Sei que estamos na quarentena. Não é legal ficar trancado dentro de casa. Gostaria de estar com vocês presencialmente, mas como por enquanto não dá, as nossas aulas têm sido online, virtual, tá? Algumas são em slides. Hoje decidi fazer um pouquinho diferente e nós vamos estar aqui ministrando mais uma aula, que é a lição de número 7, tá? Onde traz como tema aprendendo a firmar propósitos. Então essa é a lição da nossa revista Lições da Palavra de Deus, que nós estamos estudando, lição de número 7, aprendendo a firmar propósito. O nosso texto bíblico, ele se encontra lá no livro de Daniel, capítulo 1, do versículo 3 ao 9. Vamos acompanhar esse texto? Paz do Senhor, gente. Hoje eu vou ler para vocês o texto de Daniel, da lição 7, na página 34. Daniel, capítulo 1, do 3 ao 5. Diz assim. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse direito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achava, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel aceitou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. É isso, gente. Grande abraço. Nós também temos o nosso texto áureo, que está lá em Salmos, no livro de Salmos. Salmos não é capítulo, é número, de número 119, 9. Vamos ver o que diz também, pessoal, o nosso texto áureo. Vamos lá? Bom, introdução. Como nós estudamos a lição passada, falamos um pouco sobre a vida de Davi, do rei Davi, um pouquinho sobre Samuel. E agora nós vamos entrar numa nova lição, que é a lição de número 7, onde nós vamos começar um pouquinho sobre a vida de Daniel. Ou seja, por isso que é aprendendo com os grandes personagens da Bíblia, o tema da nossa revista, tá? Então, a nossa introdução, a nossa lição, ela está baseada no quê? Então, nós vemos, como já foi comentado aqui, na vida de Daniel. E quais são, como primeiro tópico, os aspectos da vida de Daniel? Vou procurar ser bem rápido, porque na última aula eu fiquei 50 minutos falando, e eu sei que é difícil assistir isso. Então, quais são os aspectos da vida de Daniel? Então, nós aprendemos que Daniel, ele era um dos 4 profetas maiores, tá? Ele foi levado à Babilônia por causa do cativeiro, que está lá em Daniel 1, do 3 ao 6, como nós demos aí no nosso texto de introdução, ok? E aí nós vamos entrar em qual parte? A origem de Daniel.
Por que a origem de Daniel? Quem era Daniel? Como viveu esse rapaz? Quem ele foi? Então, Daniel ele era um hebreu, certo? Ele vinha da linhagem real de Judá e da alta nobreza de Israel. Provavelmente ele era da alta nobreza de Israel. Eu sou que disse sobre Daniel. Entendeu? Não tem nada assim realmente bem concreto que se afirme isso. Mas entende-se que ele era da alta nobreza, sim, e que provavelmente a idade em que Daniel tinha quando ele foi levado estava baseado entre 12 e 16 anos. Bem jovem, né? Então não tem idade para se estar na presença do Senhor, para se conhecer os preceitos de Deus. Nós vamos entender e aprender isso aqui. Que desde pequeno, quando nós já ensinamos o nosso filho no caminho que deve andar, quando somos instruídos desde pequeno, com certeza nós já vamos crescer e ter uma mentalidade do que é certo a se fazer e de como andar. Entendeu? Nós vamos entender as coisas. E ele foi levado junto com quem? Quem nunca ouviu falar de Mesaque, Sadraque e Abednego? Ou seja, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, estava lá Daniel, junto com mais 3 amigos, que também faziam parte da linhagem real, que era Ananias, Misael e Azarias. Tá? Mas o texto hoje, a lição, ela se enfoca somente em quem? Em Daniel. É o que nós vamos prestar bem atenção aqui nessa aula, ok? E também o quê? Que as condições que determinaram o cativeiro. Qual que eram as condições que determinaram o cativeiro? Tínhamos ali que quem reinava naquela época de Judá era o rei Jeoaquim. Quando o seu pai Josias morreu, olha só, enfrentando os egípcios, nós temos lá 2 Reis 23, 29 e 30, 2 Crônicas 35, 20 e 24. Vamos ver o que diz isso? O trono ele foi dado a Jeoacás, que reinou 3 meses, onde foi Jeoacás. Olha só, quando o pai de Josias morreu, o trono não foi para Joaquim, ele foi para Jeoacás, que era irmão de Jeoaquim. Ele reinou 3 meses, mas foi deposto pelo faraó Neco. Aí sim, quem nomeou Jeoaquim rei naquela época foi o faraó. Entendeu? Ele passou então a reinar no lugar do seu irmão. Entenderam legal isso? Quando o Josias morreu, que era pai de Jeoaquim, Joaquim era irmão de Jeoacás. Jeoacás assumiu, provavelmente ele devia ser o primogênito, mas foi tirado, deportado pelo faraó. Então, o trono foi para Jeoaquim. Ok? Ficou bem claro isso? Então, ele passou a reinar no lugar do seu irmão. Só que ele teve que se submeter o quê? Aos egípcios. O que acontecia? A cobrar, ele teve que passar a cobrar altos impostos. Por quê? Porque ele estava... o Egito era uma potência naquela época. Então, vamos dizer que era os Estados Unidos de hoje, podemos comparar mais ou menos dessa maneira. Então, ele teve que se submeter aos egípcios. Não tinha para onde correr. Ou ele ficava daquele jeito, ou ele também perderia o trono. Provavelmente é isso que aconteceria.
Segunda Reis 24:4 nos diz algo acerca dessas coisas, entendeu? E teve que passar por isso. Só que os exércitos babilônios cercou Jerusalém e levou o rei prisioneiro. Então, aquele reinado de Joaquim acabou, ele foi levado a prisioneiro. Isso está lá em 2 Crônicas 36:6. E com ele, muitos nobres. E aí é que entra Daniel. Daniel, que fazia parte da linhagem de nobres. Também os outros 3 que já foi citado, os outros 3 jovens. Então, nesse momento, eles foram todos levados do cativeiro junto com o rei ali, naquele período. Então, o rei Joaquim foi levado e Daniel e os nobres foram levados juntos. Aí nós vamos ter o quê? Os jovens judeus da Babilônia. Olha só, Nabucodonosor, ele manda escolher algum das nobrezas. Quem era Nabucodonosor? Era o rei da Babilônia, os filhos de Judá, que era Daniel, Ananias, Misael e Azarias, para poder ser ensinado na cultura dos caldeus. E veja bem, os camaradas estavam vindo de uma terra com costumes que eram deles, serviam a Deus, eram bem ensinados, agora eles estavam em cativeiro, sendo levados por estranhos e teriam que servir e aprender a cultura dos estranhos. Teriam que se render a um povo com costumes diferentes. Imagine só, galerinha, o pessoal abençoado do Senhor, a posição desses jovens que foram escolhidos ali. O momento em que eles estavam passando, como eles teriam que lidar, como eles teriam que agir. A situação, o psicológico deles. Jovens, entre 12 e 16 anos, cativos, deixando sua família, seus costumes, suas casas para viver cativo. Só que o interessante é o quê? É que a fé deles ainda estava firme, permanente. Eles não deixaram de seguir a Deus, de acreditar em Deus. Eles não abandonaram aquilo que eles acreditavam. Claro que existe tudo um porquê por detrás deles não desacreditarem. Porque eles foram ensinados assim. Eles foram ensinados no que eles deveriam acreditar e o que acreditar era certo. E que Deus agia no meio do seu povo. E não é diferente nos dias de hoje. Nós acreditamos o quê? Em um Deus que age. Um Deus que está a nosso favor e quer nos dar uma morada no céu, quer nos salvar e quer nos nortear também nessa terra. Independente da nossa idade. Não é só para quem já é casado ou para quem já é velho, não. Mesmo você jovem, com 13, 14, 15 anos, o Senhor tem coisa para a sua vida. O Senhor tem algo bonito para você. E muitas das decisões que nós tomamos quando somos novos, vão refletir lá na frente. E aí, acontece muitos casos o quê? Em que dizemos assim, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não tinha essa mentalidade quando era mais jovem? Isso acontece muito. Eu mesmo, às vezes, hoje eu tenho 42 anos, eu paro às vezes para pensar, por que eu não pensei de uma outra maneira, dessa maneira que eu penso hoje, alguns anos atrás? Porque nós vamos aprendendo com a vida. Mas quando temos uma orientação de alguém que quer nos dar o melhor, quer nos levar por caminhos melhores, tudo se torna mais fácil. E quando nos abrimos também para aprender. Porque não somos donos da verdade. Você está num processo de aprendizado, de amadurecimento, de crescimento. E às vezes o que é passado para você, meu querido, é porque quem está lá na frente sabe o que passou, como é e quer o seu melhor. Não é birra. Não é porque um pai, ou uma mãe, ou um tio, ou uma avó quer implicar com você. É porque ele quer o seu melhor. Entendeu? E Daniel, ele soube aproveitar isso. E ele soube levar lições da vida dele quando ele foi levado cativo. É isso que nós temos que aprender. E nunca é tarde, não tem essa. Se eu tenho 15, 16, 20, 30, 40, até hoje eu escuto conselhos dos meus pais, da minha mãe. Entendeu? Não importa. Importa que aprendamos a lição. Ok? Então, eles foram levados. E tem o quê? Quais são? Princípios que direcionam a vida. Tópico 2. Quais são os princípios que direcionam a vida? Esforço para guardar os princípios aprendidos em seu lar. Aquilo que eu falei agora.
Todo lar tem princípios. Toda família tem princípios. E como eu disse, todos os princípios são para trazer o quê? Amadurecimento e um caminho bom para a sua vida. Não leve isso como uma afronta. Não é uma guerra. Não existe uma guerra quando alguém te coloca, os princípios são esses. Quando um pastor ou uma igreja chega e fala para você, meu querido, minha querida, vamos seguir esses princípios. Não é querer colocar um cabresto em você, não é querer te manipular, não. É querer que você aprenda coisas que vão ser úteis para a sua vida e você não vai chorar lá na frente. Você não vai se desesperar mais para frente e falar, por que eu não ouvi? Como diz o pastor Divan, que ele vai aconselhar muitas pessoas, e ele fala, se essa pessoa estivesse naquele culto de ensino, talvez eu não teria ter que falar tal coisa para ela. É assim que funciona, meu queridão, minha querida. É dessa maneira, ok? Então nós temos que ter esforços para guardar o que? Os princípios que nós aprendemos no nosso lar, na nossa casa, as nossas diretrizes, o que nós estudamos, o nosso emprego, tudo tem princípios. E nós temos que aprender o quê? Opa, isso é bom para mim? O que é bom para mim? O que não é bom? Espera aí, vou ser mais maleável, vou ser menos torrão e vou tentar ouvir um pouco mais. E na hora certa também que você tiver de falar, você vai falar no momento certo, mas aprende às vezes a ouvir um pouco mais e aguardar os princípios que estão sendo passados. E aí nós vamos entender o quê? Quais são as importâncias dos pais? Porque todo princípio, dentro de um lar, dentro de uma casa de aprendizado, tem a importância dos seus pais. Bons judeus ensinam seus filhos preceitos divinos. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ok? É difícil ter postura firme sem uma educação dos pais. Daniel 2:23. Quando Daniel foi levado, ele teve o quê? Ele guardou o quê com ele? O que vocês já acham que ele guardou? Os ensinamentos que vinham dos seus pais. Por isso que é difícil ter uma postura firme sem uma educação dos pais. E por isso que quando os pais falam, nós temos que ouvir. Para aprender a ter uma postura firme. E quando você entender isso, queridão, você vai ver que tudo que foi aprendido na sua vida em momentos de decisões, momentos que tiver que você está à frente, você vai falar, não, eu aprendi isso, eu tomo essa postura porque eu tenho esses princípios. Meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou. Embora às vezes eu relutei, mas alguma coisa eu guardei e eu aprendi. Entendeu? Então Daniel ele tinha princípios guardados do seu pai quando ele foi levado a cativo. E ele não negou esses princípios. Por isso que ele se recusou a comer manjares do rei, porque ele tinha princípios. Como um bom judeu que ensinava os preceitos divinos para os seus filhos. Ensinava a criança no caminho que deve andar. E aí ele aprendeu o quê? Nós temos que ter responsabilidade com gerações vindouras. Por que isso? O que os pais, que são a geração anterior, estão transmitindo aos filhos, que são as gerações vindouras. Isso é de se preocupar. Porque eu me pergunto, como pai, o que eu estou transmitindo? Eu estou me tornando uma geração anterior para a nova geração que está vindo. Embora eu ainda seja a geração atual e já esteja uma nova aprendendo. Então, o que eu estou transmitindo? O que a geração que vai suceder eu vai trazer de bom para o nosso país, para o nosso mundo? Temos que parar para ver esses valores, para ver esses princípios. Porque se olharmos mesmo as coisas, o mundo ele tem se tornado cada vez pior. As coisas têm se tornado cada vez mais difíceis. E nós temos que entender que nós, como geração atual, que vai se tornar a geração antiga, nós temos que transmitir e trazer coisas boas para os nossos filhos, que são as gerações que vão assumir as nossas posições. Claro que não somos Deus, não vamos fazer milagres. Quando eles não querem, eles não querem. Mas a minha parte eu procuro fazer. A sua parte, você como geração que vai receber, que está ouvindo essa mensagem, se você é filho,
Você tem que entender isso, que você tem que aprender para ser uma nova geração ou até melhor. E você que está ouvindo isso, que é uma geração que tem que transmitir, entenda isso, que você não pode se omitir de transmitir aquilo que você tem. Porque cultura significa cultivar valores aprendidos, repassar à próxima geração. Não vamos deixar os valores aprendidos morrer e entrar uma onda de valores que vem para destruir a nossa fé, para destruir a nossa crença e aquilo em que nós acreditamos. Porque o processo ele é lento, ele é gradual e ele tem que ser constante. Entendeu? Veja bem, não é assim, de hoje para amanhã vai se aprender, não. Às vezes é uma conversa, é a lição do dia a dia, às vezes é quebrando a cara, mas sempre alguém transmitindo valores. E sempre alguém recebendo valores vão criar novas gerações. Não vamos deixar as nossas famílias morrer, não vamos deixar a nossa sociedade morrer com inversões de valores, onde todo mundo se perde, todo mundo se dá tudo, e o que vemos são apenas pessoas desiludidas, sofrendo, acabada, sem princípios e sem propósito. Tudo é legal, tudo é lícito, até chegar ao ponto de se sentir agoniado e se matar, ou se jogar, ou se perder totalmente. Não podemos deixar isso acontecer. Por isso temos que ser transmissores de princípios bons, de coisas que vão trazer um futuro para a nossa geração, e nós como filhos temos que aprender a receber essas mensagens para depois transmitir também. Princípio da autoridade no lar. Claro, quando se fala nisso em gerações atuais, gerações que vão vir, gerações passadas, dentro de todo esse quadro existe o princípio de uma autoridade no lar. Os pais precisam transmitir autoridade no lar e trazer crescimento e desenvolvimento dentro daquilo que nós temos falado. É os pais que transmitem a autoridade e que trazem o crescimento e o desenvolvimento, o aprendizado, tudo que uma criança vai aprendendo, o seu caráter que vai sendo moldado, que vai sendo formado. Quem que tem a responsabilidade? Eu não vou passar para a escola a responsabilidade de educar o meu filho. A escola tem a responsabilidade de ensinar as matérias para ele. Mas a responsabilidade de educar é minha como pai. Por isso que eu falo para ele, anda assim, anda assado. Se um dia mais tarde ele se rebelar, não foi por culpa minha. Porque eu sempre falei. Mas eu como pai, eu tenho que estar lá. É assim, é assado. Eu quero que você ande desse jeito, aprenda isso. Entenda o que eu falo para você porque eu te amo, porque eu falo para o seu bem. Entendeu? Então, nós, como os pais, temos que ter uma responsabilidade. E você, que é um jovem inteligente, tem que começar a entender essas coisas quando nós, pais, pegamos nos pés de vocês. É porque queremos o melhor. Porque queremos que vocês sejam de bem. Porque nós já fomos jovens também. E nós entendemos a euforia da vida, aqueles momentos de empolgação, achamos que tudo é festa. E às vezes nem tudo se resolve dessa maneira. Ok? E quais são os reflexos da sociedade na educação? Sempre haverá um retroalimentação entre a sociedade e o indivíduo. O que é isso? Isso aí é a influência dos dois lados. O mal age de maneira perversa. Então, retroalimentação é o que acontece. Os dois lados estão agindo dentro da sociedade do indivíduo de maneira positiva e negativa. Então, o que fazer, o que tomar, sigo esse caminho, não sigo, sigo aquele caminho, não sigo. Isso é a influência dos dois lados. E o mal, ele age de uma maneira muito perversa, como diz lá em 1 João 5,19, que o mundo jaz do maligno. Então, se nós que temos uma convicção das nossas crenças, da nossa vida espiritual, não tomarmos a posição, o mundo vai tomar. Entendeu? Vai vir com tudo e vai vir, cacetando, arrebentando, invertendo valores, corrompendo mentes. E aí é quando o pai vai olhar e vai falar: o que eu fiz para merecer isso? Ou aí é quando o filho vai quebrar a cara e vai falar: por que eu não ouvi o meu pai? Ok? Então, filhos precisam se identificar e é preciso
caminhar junto. Filhos precisam se identificar com um herói, que lhe dê um estilo de vida saudável e exemplar em busca ou vão buscar em outro lugar. Então, isso é bem óbvio, que nada mais ideal do que um filho busque exemplo em seus pais. Não é legal quando um filho busca exemplo em outras pessoas da rua. Claro que nós, como pai, temos que ter um exemplo para transmitir aos filhos. Temos que ter algumas coisas boas para transmitir aos nossos filhos. Honestidade, ser trabalhador, sabe, ser amigo, estar lado a lado sempre. E nós temos que procurar fazer com que os filhos se espelhem em nós. Então você, jovem que está escutando isso, às vezes quando seu pai é meio chato com você, meio grudento, é porque ele quer te agradar, ele quer trazer a você, tentar de alguma forma trazer você para perto, tentar de alguma forma mostrar que você deve se espelhar nele, deve buscar ter uma vida pelo menos no mínimo semelhante, porque um pai nunca vai querer mal de um filho. Eu não vejo dessa maneira. Normalmente um pai sempre vai querer que um filho cresça, que um pai quer o meu filho bem. Um filho que estudou, que cresceu, que se tornou alguém, que casou, que constituiu família, que se tornou um homem de bem. Então, filhos precisam identificar um herói no pai. Olhe para o seu pai e para a sua mãe, meu queridão. Veja seu pai e sua mãe como herói, seu avô, seu tio, seja quem for responsável por você. Se espelhe nessa pessoa. Tire dela bons exemplos, por mais que ela não seja rica, por mais que ela não tenha posses ou condições, mas ela sempre tem alguma coisa para te dar, principalmente o amor e o carinho, ok? E aí nós temos o que? O fruto da omissão familiar. O que é o fruto da omissão familiar? É quando ninguém liga para nada mais, se omite, não toma posição, sofre porque se omitiram de repreender e mostrar caminho certo na Bíblia. Ou falta sentar junto com palavra amiga, ou um beijo ou um abraço, demonstração de apoio. Então veja bem, quando começa a ter omissão, quando não há mais relacionamento dentro da família, quando um pai já não senta mais com o filho, quando o filho já não senta mais, quando o pai já não está mais junto para repreender, não anda assim, você errou, tem medo, e às vezes a verdade tem que ser dita. E você, como um jovem, quando um pai fala, quando um pai te repreende, ou quando o pai quer sentar com você para conversar, é tudo aquilo que nós temos falado desde o começo. É para que não haja isso, omissão. Para que você não se distancie cada vez mais um do outro, não se afaste cada vez mais. Porque Daniel, eu tenho certeza que ele não teve a omissão dos pais deles na vida dele. Por que não? Por que você acha que Daniel não teve, que os pais de Daniel nunca foram omissos com Daniel? Porque ele levou os preceitos daquilo que foi aprendido na sua infância, mesmo tendo entre 13 e 16 anos. Os pais de Daniel, eu acredito que foram presentes e não omissos. Então, entenda isso, queridão, você que está desse lado aí, que quando o seu pai está lá pegando no seu pé, puxando a sua camisa, ou te abraçando, ou querendo brincar com você, é porque ele quer estar com você, ele não quer ser omisso. E quando ele está te falando a verdade, é porque ele te ama. E ele não quer ser omisso na sua vida. Ok? E não deixe situações ruins se formarem. Porque quanto mais nos afastamos, mais difícil fica depois de retomar. E qual que é a determinação de Daniel? Existem momentos na vida do cristão que é preciso ter decisões. E Daniel teve que tomar uma decisão. Foi levado a cativo, tinha que participar dos manjares do rei, aprender culturas diferentes, mas ele tomou a decisão do quê? De não se contaminar, porque ele tinha princípios, ele aprendeu, ele caminhou com o pai dele, com a mãe dele, com os ensinamentos da sua sociedade, ok? E entre elas nós temos 3 grandes relevâncias, que é manter-se fiel a Deus, como foi dito, Daniel tomou decisão, nada que possa estragar minha vida, vou deixar chegar até mim, manter-se fiel a Deus. Vai estragar minha vida? Não vai chegar até mim. Não vai me trazer benefício? Vai estragar tudo aquilo que meu pai me ensinou, tudo aquilo que os meus pastores me ensinaram, tudo aquilo que eu tenho aprendido como princípios e preceitos? Vai estragar? Então,
tira-te de mim. Não vai chegar até mim coisa que vai me destruir, que vai me afastar de Deus, que vai me afastar da sociedade e principalmente da minha família. Claro, Deus em primeiro lugar, ok? Não devemos deixar nada nos afastar daquilo que é os nossos princípios. Devemos aprender essa lição com Daniel. Então, é preciso obedecer à lei divina. Primeira coisa, ter a Bíblia como bússola. Salmo 119, 11. Veja só, ter a Bíblia como bússola, se guiar pela palavra. Vamos ver o que diz Salmo 119, 11. E em Salmos 119, no versículo 11, diz assim: Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E em Romanos... Jesus pede apenas que cumpramos o quê? A sua vontade. Não existe plano miraculoso. Você vai ter que plantar bananeira, você vai ter que dar 3 voltinhas. Não, é apenas que cumpramos a sua vontade. E qual que é a vontade de Jesus? Quando fazemos a vontade de Jesus, é o que Ele quer apenas de nós. Que andamos na sua presença, que façamos a tua vontade, a tua obra, e que nós busquemos nos santificar. Dia após dia, momento após momento, buscar se enquadrar naquilo que Ele tem revelado para nós. Vamos ver o que diz 1 Pedro 1, 14 e 16, Romanos 12, 12. E em Romanos 12, versículo 2, diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E em 1 Pedro 14 ao 16 diz assim: Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: Sejam santos porque eu sou santo. Ok? Vocês viram aí? A palavra do Senhor é clara. Não tem nem muito o que falar. Ok? Só andar na vontade do Senhor, fugindo da consciência da carne. Honrar pai e mãe. Efésios 6, 1 e 2. Efésios 6, do 1 e o 2. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Obedecer e honrar, não precisa falar muito. Nós temos que honrar os nossos pais, os nossos pais, nosso pai, nossa mãe. É um mandamento com promessa. E isso é real, meu queridão, você que é jovem. E Daniel, que nós já falamos, ele honra o seu pai levando no seu coração tudo que ele aprendeu. É o que nos diz lá em Daniel 2, 23. Tudo que ele aprendeu. Daniel 2, 23. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força. E agora nos fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Tudo que ele aprendeu com seus pais, ele levou no seu coração. E quando nós levamos o que nós aprendemos de família no nosso coração, nós estamos honrando os nossos pais, aqueles que nos criaram com amor e aqueles que dão também a vida por nós e que querem o nosso melhor. Ok? Tornar-se um cidadão honrado também, não é só honrar. Não adianta eu falar, eu só honrei o meu pai. É aquilo que nós falamos, o que a geração atual está passando para a geração vindoura. E o que a geração que vai vir após nós vai trazer consigo. Por quê? A geração tem que aprender a se tornar honrado. Daniel tornou-se honrado e foi muito, muito útil em um país idólatra. Ele não chegou lá de qualquer maneira, não. Ele chegou, ele tinha a honra para defender aquele que ele acreditava, a posição que ele seguia de Deus. Então, tornar-se uma pessoa honrada é isso. Então, pessoal, e é preciso também aprender a tomar decisões, tá? Nós vamos ver que você, como jovem, precisa aprender a tomar decisões, tá? Porque Daniel teve que aprender a tomar decisões em momentos críticos, em momentos difíceis. Então, confiar no Senhor e definir o que você pretende do seu futuro.
cultivar sonhos e persegui-los até que se tornem realidade. Confiar no Senhor, acreditar o que você quer para o seu futuro. Tem um sonho? Persegue ele, vai em cima. Daniel perseguiu o sonho dele, que era não se dobrar diante da situação. E ele foi em cima, foi para cima. Vamos para cima, vamos arrebentar tudo. Vamos quebrar tudo, ok? E aprender com essa lição, a vida de Daniel. Porque e nós vamos ter o que como conclusão? Que tomar decisões é estar pronto para encarar posições mais altas, ou seja, tomar decisões é estar pronto para encarar decisões mais altas, para encarar posições mais altas, ou seja, está tomando decisão, você vai encarar o que? Coisa nova na sua vida. Não tenha medo, tá? Persista, siga em frente e nós vamos ter que pensar que decisão tomar em relação aos nossos pais. Vamos parar para pensar nisso. Que em relação à nossa vida carnal e à nossa vida espiritual. Que decisão você quer tomar em relação aos seus pais? Porque quando ele fala é para o seu bem, é porque ele te ama. Que decisão você quer tomar em relação à sua vida carnal e espiritual? O que fazer com a sua vida, principalmente sua vida espiritual? Eu costumo dizer, quando a vida espiritual está bem, o resto tudo vai bem, vai se ajeitando, vai se encaixando. Porque você tem um temor, uma meta e um princípio de melhorar. Pelo menos é assim que nós acreditamos que tem que ser as coisas. Então, que decisão você quer tomar hoje para a sua vida espiritual, meu queridão, minha querida? Nós falamos isso porque nós te amamos. E a palavra do Senhor nos ensina isso. Daniel tomou decisões para a vida espiritual dele. Tomou decisões em relação a aprender os mandamentos daquilo que os pais dele ensinaram para ele, as posições que os pais ensinaram para ele, ok? E nós temos que ter isso em mente, tomar decisões corretas em relação às nossas famílias, aos nossos pais, à nossa igreja, ao nosso trabalho, tomar decisões corretas em relação à nossa vida, o que fazemos, o que somos, carnal e espiritualmente, ok? Bom domingão a todos aí, fiquem com Deus, tá? Deus abençoe. Tamo junto até a próxima aí. Geração futura e abençoada do Senhor.